Sou Arci Magno da Silva, diretor do EDAT, Educação e Apoio Tecnológico. A empresa foi criada em 1998 com a missão de desenvolver soluções sustentáveis de gestão pública e privada. O EDAT sempre teve como foco o uso inovador da tecnologia da informação. Hoje, percebemos que um dos desafios contemporâneos é a aplicação da inteligência artificial na anonimização de dados. Para elaborar este projeto, buscamos o apoio da PUC-Rio, LNCC, Flopo e Unicarioca, além de contratar renomados especialistas em IA. Um deles é o Wallace Pinheiro, graduado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ. Ele lidera nosso time na elaboração de um projeto socialmente relevante para anonimizar dados de acordo com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O professor Alisson Lisboa, da Flopo, e o Dr. Wallace Pinheiro vão detalhar a proposta que está sendo apresentada à FINEP. Só tive um engajo aí. Olá, meu nome é Wallace, eu sou doutor em Engenharia de Sistemas e Computação e nesse trabalho no EDAD, um dos focos será a identificação de dados sensíveis oriundos de bancos de dados. Esses dados sensíveis eles serão identificados por meio de diferentes técnicas e heurísticas, baseadas em regras, padrões, reconhecimento de entidades nomeadas e aprendizado de máquina, com o uso de LLMs. Nesse contexto, objetiva-se também utilizar as redes generativas adversariais, as GANs. Elas são uma classe de modelo de aprendizado de máquina que compõe-se por duas redes neurais que competem entre si. Uma rede, a geradora, que busca gerar dados fictícios, dados falsos, que não se diferenciam dos dados reais. E a rede discriminadora, que busca identificar esses dados falsos. No final das contas, o objetivo do elemento gerador é enganar o discriminador. E esse processo de competição ele melhora a qualidade dos dados gerados. Além disso, os dados gerados eles não podem ser mapeados para os dados originais, porém apresentam características estatísticas similares, o que permite análise estatística com resultados próximos aos reais. Uma outra coisa interessante é que as GANs podem ser usadas para anonimizar, além de textos, imagens, fornecendo um diferencial importante em relação a outras abordagens. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é Alisson Lisboa, CEO e fundador do Flopo. Bom, em 2024, meados de 2024, o EDAT nos contratou para poder, foi a segunda contratação, para poder desenvolver uma solução para adequação LGPD de um órgão governamental, no caso o DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro. Bom, eles têm 42 teras de documentos e muitos documentos eles coletaram bem antes da publicação da LGPD. Né? Mas o que é LGPD e por que isso é tão necessário para o DETRO? Bom, além da publicação da LGPD, aqui no estado do Rio, tem uma publicação que é o decreto 48891 de 2024, que ele reforça, inclusive, fala de maneira mais elaborada quais as práticas que os órgãos estaduais aqui têm que atender para poder adequar a LGPD. Né? E assim, a gente estudou junto com o EDAT, na íntegra LGPD, fizemos algumas consultas a advogados, especialistas na área, inclusive nos órgãos também governamentais, e a gente concluiu que tem 3 pilares onde a tecnologia pode reforçar a LGPD, né, para poder atender a LGPD. E aí que estão os desafios. Primeiro, a minimização de dados. Segundo, é o gerenciamento de consentimento e limitação de finalidade. E a não observação desses princípios pode levar a multas de até 50 milhões, além de penalidades administrativas. E aí as empresas governamentais também estão sujeitas. Fora que o não atendimento causa um dano reputacional para a empresa infratora e também um dano moral ao cidadão, muitas vezes moral e financeiro, né, para o cidadão. Bom,
passando bem rápido aqui, o que é LGPD, né? Um glossário da LGPD, que são dados sensíveis. São aqueles dados indiretos quando eles podem identificar um cidadão numa superposição de dados. Então, por exemplo, se você só souber minha orientação sexual, minha aparência física, minha cor de pele, enfim, minha religião, você não consegue saber quem eu sou. Você não consegue, o teu universo ainda é muito grande. A amostra é muito grande de pessoas. Mas se você juntar todos esses dados aqui, ou grande parte desses dados aqui laranja, você consegue descobrir, chegar a um número de pessoas tão pequeno que você fatalmente vai chegar no Alisson, que está ali se apresentando. Bom, os dados roxos não, esses dados eles já são super fáceis de achar, porque eles têm formato específico, e eles são bem críticos, porque basta um desses para você saber quem é a pessoa. Enfim, só tem um com a minha digital, a aparência física está determinado unicamente que sou eu. Então, esses são os dados sensíveis. Diretos, aqui em roxo, e indiretos, aqui em laranja. Bom, e o que são as bases legais? Esse é outro termo bastante importante na LGPD. Base legal é a prerrogativa, o direito que uma empresa tem para poder manter um dado para a execução de suas atividades. Então, por exemplo, uma empresa ela pode manter um dado sensível desde que isso seja estritamente necessário para a execução das suas atividades, né? Então, por exemplo, um banco pode manter meu registro financeiro, por quê? Porque isso é necessário para a execução das atividades dele. Bom, mas como é que a inteligência artificial pode ajudar a LGPD? Bom, primeiro, a gente tem que minimizar os dados. Então, no momento, quando a gente entra numa empresa, como o EDAT vai colocar no DETRA, o primeiro passo é eliminar os dados sensíveis, que ela não tem base legal para poder armazenar. O grande problema surge, e aí é a nossa solução que a gente está desenvolvendo, quando esses dados estão em documentos, porque parte do documento pode conter um dado sensível que o DETRO deve e pode manter. Mas outras partes do mesmo documento podem conter dados sensíveis que o DETRO não tem prerrogativa para poder manter, ou seja, não tem a base legal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que anonimizar esse documento original. Bom, feito isso, é o suficiente? Não. A gente tem que limitar a finalidade, ou seja, ainda que esse documento tenha sido anonimizado, existem, dentro da parte visível que sobrou do documento, que a gente anonimizou, parte pode ser acessada por uma função e pode não ser visto por outra função. Então, a gente tem que anonimizar também baseado na função de quem está acessando aquele documento. E o que é o gerenciamento de consentimento? Então, eu tenho que informar para o cidadão, quando ele manda um documento, quais são os dados sensíveis que eu encontrei ali e falar para ele, olha, eu preciso desse dado, por causa dessa base legal, esses dados foram encontrados, mas eu não preciso. Você me concede esse acesso? Sim ou não? Se ele conceder, eu não preciso anonimizar essa porção desse documento. Mas ainda assim, eu tenho que limitar a finalidade, porque pode ser que um operador dentro da minha empresa não precise acessar aquele dado. Ou seja, aqui o desafio é bem grande. Então, a gente tem que desenvolver uma solução com LLMs, grafos de conhecimento, usar RAG, e também a gente está investindo agora, inclusive esse é o MVP, e a gente está investindo agora para trazer um pesquisador que estuda bastante tecnologia quântica para a gente poder desenvolver uma criptografia inviolável. Bom, vou mostrar para vocês agora na prática. Imagina que eu tenho um documento, vou pegar um documento aqui, e eu quero processar. Então, eu mando um documento, o que vai acontecer? Ele está chamando uma API nossa, e essa API ela vai anonimizar esse documento de acordo com 3 funções básicas que a gente criou com o DETRA. Tem um administrador, um manager. Então, assim, o admin ele só não vê a foto do cidadão, mas ele vê todos os outros dados sensíveis. Já o manager, ele já não vê um monte de dados. Ele já não vê registro, CPF, enfim. Ele vê parte só, outra parte do documento. Já o usuário normal, ele já não vê quase nada. Ou seja, então, o mesmo documento tem visibilidades diferentes, dependendo de quem acessa. Então, isso é o primeiro passo para a gente atender LGPD. Então, a gente acredita que a gente está no TRL 3+, e com o financiamento da FINEP, o objetivo é que o EDAT, contratando nós do Flopo e outras ICTs também super relevantes no cenário de IA, que a gente consiga juntos desenvolver essa solução para atender em larga escala, não só no Brasil, mas também na Europa, com a lei GDPR, que é uma análoga da lei brasileira.
Me despeço de vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.